Bom, pessoal, então vamos agora concluir o roteiro 2, certo? Estudando os últimos procedimentos especiais do Código de Processo Civil. Então, vamos começar com oposição, depois falar sobre homologação de penhor legal e a interpelação, notificação e o protesto dentro lá dos procedimentos de jurisdição voluntária. Então, a oposição, acompanha aí no material a partir do slide 110, certo? Então, a oposição ela está prevista nos artigos 682 a 686 do novo Código, certo? Na verdade, não é muita novidade para a gente, porque essa oposição, ou a oposição, nós estudamos no processo de conhecimento, quando à época estudávamos ainda pelo Código Antigo, e vimos a oposição como uma modalidade de intervenção de terceiros. Um terceiro que pleiteia, que ajuiza uma demanda com objeto litigioso que está sendo também buscado por outrem, por duas pessoas, em uma demanda autônoma. O Código anterior entendia essa situação como uma intervenção de terceiros. O novo Código retirou, e colocou a oposição como um procedimento especial, visto que alguém vai a juízo pedir algo através do exercício de uma demanda, de uma ação própria, ocupando a qualidade de parte, efetivamente. Mas, não obstante esse deslocamento, a natureza jurídica e o procedimento praticamente não sofreu alteração. Apenas, agora a oposição não é mais uma modalidade de intervenção terceira e é um procedimento especial tipificado nesses dispositivos. Mas o próprio 686 estabelece um conceito legal que nos esclarece qual é o objetivo da oposição. Então ele diz que é uma demanda autônoma vinculada a uma ação principal com relação de prejudicialidade a esta ação principal. Então, recordem, quando estudamos isso, o que está acontecendo? Então, existem duas pessoas numa demanda originária, que eu vou atribuir a qualidade da demanda principal, que estão litigando sobre um determinado bem. Imagine um automóvel. A e B estão buscando o reconhecimento judicial de ser o titular daquele automóvel. E está lá aquela demanda. O que é que acontece? C, que não faz parte daquela relação, daquela ação originária, vai a ela, objetivar o quê? Ajudar B a vencer? Não. O objeto litigioso, no meu exemplo, aquele automóvel, C se diz titular dele. E, dentro de um processo existente, ajuizará uma demanda oposicional para ser declarado como titular daquele direito que originalmente estava sendo litigado por A e B. Esse é o panorama da ação oposicional. No conceito a gente vê que é uma ação, ela está vinculada a uma ação principal com uma relação de prejudicialidade, certo? Justamente por quê? Porque, veja, o juiz, isso está dentro do procedimento, primeiro vai julgar a demanda oposicional, certo? Dizer se o bem pertence a C. Se disser que o bem pertence a C, está resolvido o problema. E aí a demanda originária, ela está prejudicada, porque o juiz já disse a quem pertence o bem. Agora, se a oposição for julgada improcedente, o juiz declara que o bem não pertence a C.
autor da demanda oposicional, mas ele vai ter agora que resolver se o bem pertence a A ou a B, que são as partes da demanda originária. Então há essa relação de prejudicialidade na hipótese de procedência da demanda oposicional. Ou seja, se o oponente for vitorioso, então os opostos, a demanda originária dos opostos está prejudicada. Seria uma hipótese especial de uma conexão de causas, né? Então, os requisitos para a existência da oposição. Tem que existir um processo já instaurado, certo? Porque se esse processo estiver finalizado, não teria qualquer cabimento uma demanda oposicional num processo que já transitou em julgado. Embora, obviamente, o trânsito em julgado diga respeito às partes daquele processo. Não poderia atingir terceiro. O que ia acontecer é que naquele processo originário o juiz declarou que A ou B é o titular do direito, e aí se ajuizaria uma ação contra quem foi reconhecido como titular do direito para, na sua ação própria, ser reconhecido como o titular daquele bem litigioso. Então tem que haver instauração de um processo. Óbvio que a demanda ela vai ter mais pertinência. Sempre analisem, só um parênteses, sempre analisem a oposição como uma opção, certo? Se o autor, se o oponente achar atrativo, interessante, economia, celeridade processual, ele ajuiza a oposição conexa àquela causa originária. Se não, ele ajuiza a ação própria, certo? Então, voltando, esse processo já tem que estar instaurado, se findou, se já está transitado e julgado, então não há a viabilidade da oposição. Se tiver em grau recursal, há a possibilidade, há entendimento doutrinário autorizando, jurisprudencial autorizando a oposição como uma verdadeira modalidade de recurso de terceiro prejudicado. Inclusive, Marinoni mesmo fala sobre isso, autorizando a instrução probatória da oposição, da demanda oposicional em grau recursal, ou seja, em tribunal, em tribunais ordinários. E um outro requisito é que esse oponente ele deve se afirmar titular de uma relação jurídica, não é assistência. Ele não está ali para ajudar ninguém, para que se alguém seja declarado vencedor, não é isso. Ele está ali para ser o titular do objeto litigioso em que aquelas partes originárias contêm. Tá? Então esse é o objetivo da oposição. Vamos ao procedimento. Procedimento, óbvio, como é uma ação, toda ela inicia-se com uma petição inicial, onde haverá a necessidade da formação de uma relação litisconsocial passiva necessária. Ou seja, as partes daquela ação originária, A e B, serão os réus da oposição. Eu tenho um oponente, que é o autor da oposição, e os opostos, que são os réus da oposição. Então, as partes, autor e réu da demanda originária, serão réus da demanda oposicional. Como eu falei para vocês, na formação de uma relação litisconsocial passiva necessária, certo? Obrigatória. Essa oposição será distribuída por dependência àquele processo existente. Uma vez distribuída, serão citados os opostos, os réus da oposição, através de seus advogados. Por quê? Obviamente, se os advogados, se aquelas partes originárias estiverem já com advogado constituído nos autos. Se já tem advogado constituído nos autos, então a citação através dos advogados. Se não, a citação pessoal. Certo? E aí eles vão ter o prazo de 15 dias para apresentar as respostas, embora o código fale em contestação, é cabível toda e qualquer resposta do réu, que será apresentada em 15 dias. Feito isso, a partir daí, segue o rito comum, ambas as demandas, esse é o maior atrativo da oposição, seguem demanda originária, o principal, e a demanda oposicional seguem em conjunto para uma só instrução e uma só decisão, certo? Se essa oposição, como eu já me referi, for apresentada no processo após a sentença, isso é possível,
assume a feição de um recurso de terceiro prejudicado, certo? E essa oposição, ela pode vir antes da IJ, da audiência, instrução e julgamento, ou após a AIJ. Se ela vem antes da AIJ, então não tem maiores problemas. Suspende a ação principal, aguarda essa fase postulatória da demanda oposicional. Feita a fase postulatória da demanda oposicional, ou seja, até a citação do réu, então as demandas, a partir daí, seguem em conjunto para saneamento, instrução e julgamento. Agora, se a oposição chega após instruída a principal, o que o juiz pode fazer? Lembre-se que eu estou sempre trabalhando aqui com economia, com celeridade processual, para que as demandas corram em conjunto, que eu não tenho que praticar atos distintos para elas. Então, o que eu vou fazer? O juiz pode determinar a suspensão da principal, que já está instruída, né, e cuidar da demanda oposicional, ou seja, postulatória, saneamento e instrução, para depois, em conjunto, julgar ambas as demandas. Lembrando que o 686 estabelece que, primeiro, o juiz deve sentenciar a oposição e depois sentenciar, se ainda existe interesse, sentenciar a demanda principal, justamente pelaquela questão da, como eu falei para vocês, prejudicialidade. Ok? Então, procedimento simples, que não demanda maiores indagações. Mais simples ainda, vamos dizer assim, um procedimento bastante atípico, dificilmente vocês vão encontrar decisões ou jurisprudência sobre esse procedimento, que com o tempo, apesar dele estar presente ao longo de praticamente todas as nossas legislações, mas é algo de bastante em desuso, na verdade, né? Que é a homologação do penhor legal. A homologação do penhor legal está estabelecida nos artigos 703 a 706 do CPC. Então, vejam, coloquei aí para vocês alguns conceitos que nos ajudarão a compreender. Então, homologação de um penhor legal, ou seja, um penhor que pode ser voluntário e um penhor que pode ser estabelecido pela lei. Então, eu estou falando desse, do penhor legal. Então, o que seria penhor? Né? Então, um conceitozinho aí para vocês. Uma garantia de direito real semelhante à hipoteca, onde se toma posse de bem móvel, geralmente do devedor, até que se realize o adimplemento da dívida assumida. Certo? É um instituto, obviamente, de direito civil. Está estabelecido lá a partir do artigo 1467 do Código Civil, em que, em determinadas relações, não é qualquer relação, e se eu estou falando de algo que vai se assemelhar muito a uma autotutela, a interpretação tem que ser restritiva e não extensiva. Então, em determinadas situações, o credor pode, forçosamente, através do emprego da força, obter garantia para o adimplemento da dívida que ele deseja receber. Então, diz lá o código as hipóteses, certo? E aí vocês vão ver, já está estabelecido no que diz respeito a bagagens, móveis, joias, dinheiro de quem? Do hospedeiro e dos inquilinos. Estabelecimentos como hotéis, pousadas, restaurantes, bares, no intuito de garantir o adimplemento da dívida lá contraída, pode forçosamente ficar com a posse dos bens móveis, e não é qualquer bem móvel, não é todo e qualquer bem móvel, mas é o quê? Bagagens, joias, dinheiro, imóveis dos inquilinos, para
na posse desses bens, ter posteriormente a garantia do recebimento da dívida, certo? Então, vejam que é um direito de garantia, que na hipótese de perigo da demora, não é simplesmente existir a dívida, é existir a dívida e a dificuldade, não é, do recebimento de forma posterior, ou seja, a caracterização do perigo da demora, a parte credora, num verdadeiro exercício de autotutela, retirar do patrimônio do devedor esses bens, que eu já me referi, retê-los para posterior homologação. Daí o procedimento, homologação de penhor legal, certo? Penhor legal por quê? Porque essas hipóteses estão estabelecidas na lei. E não é simplesmente chegar lá e tirar. Não, isso vai ter que passar por um procedimento judicial para que o juiz homologue esta situação. Então, é um requerimento, esse requerimento de homologação deve ser ato contínuo à tomada da providência. Então, aí tem uma discussão doutrinária sobre em que momento a parte deverá ajuizar o procedimento de homologação de penhor legal. Ato contínuo, tem doutrinadores que entendem que seria no dia imediatamente após a retirada daqueles bens. Outros entendem que não haveria prazo. Um entendimento, vamos dizer assim, mais, como a lei não estabeleceu prazo, né, poderia ser dentro de uma razoabilidade. E outro entendimento que é o mais aceito é levando em consideração que esse procedimento anteriormente se encontrava no rol das cautelares nominadas, então um prazo razoável, né, para a tomada da providência seria aquele prazo que a parte tinha para ajuizar a principal após a efetivação da liminar, que é um prazo de 30 dias. Estaria dentro da razoabilidade, nem se eternizaria o procedimento, muito menos se colocaria parte da necessidade no dia seguinte já ajuizar um procedimento. Neste procedimento, onde a parte vai provocar a autoridade judiciária, ele vai fazer uma petição inicial, obviamente, discriminando as despesas e o rol dos bens apreendidos, certo? Então, quais foram as despesas que aquele cidadão consumiu lá no meu bar? Foi isso, isso e isso. Junto uma tabela, o cardápio do bar, mostrando o preço de cada um. E o rol dos bens apreendidos. Feito isso, o réu devedor será citado para pagar ou oferecer defesa, certo? Em audiência preliminar. Pagar ou oferecer uma calção idônea. Lembre-se que o credor quer é receber. Aqueles bens é apenas um direito de garantia, certo? Se for lá, pagou, ou se for lá, cancionou com dinheiro, por exemplo, com a fiança bancária, muito mais interessante para o credor do que celular, relógio, roupa, que muitas vezes só tem valor histórico ou pessoal. A defesa da homologação do penhor não é ampla, ela é restrita, diz respeito apenas às hipóteses do artigo 704, né, do Código de Processo Civil, e a partir daí se ordinariza o rito, indo o processo até a sentença, que pode homologar ou não o penhor legal, certo? Homologado o penhor legal, legitima-se o credor na posse dos bens, certo? Na posse não significa dizer que a propriedade daqueles bens imediatamente vai ser transferida para ele. Não, lembre-se que é um direito de garantia. Então ele fica na posse daqueles bens, certo? Até o adimplemento da dívida. Quando é que virá o adimplemento da dívida? Se o devedor for lá e pagar, ou então o credor, que já tem aqueles bens como garantia da dívida, terá que ajuizar um processo de execução de título extrajudicial. Lembre-se que lá nos rolos de títulos extrajudiciais está o contrato garantido por penhor, ou, se não for essa situação, se não permitir, uma demanda de conhecimento. Qual o intuito disso? Né? É que, quando se passar para a fase da penhora, no procedimento de execução,
esses bens já servirão como garantia do pagamento daquela dívida. Vejo que hoje em dia dificilmente você vai encontrar uma situação como essa. Vejo que, principalmente nos estabelecimentos de hotel, pousada, geralmente o hospedeiro já exige uma calção, a parte já passa lá o cartão de crédito. Tendo garantia em dinheiro, é muito difícil você recorrer a bens móveis, principalmente de uso pessoal. Mas existe aí o procedimento e isso está no nosso código, certo? Existindo também a possibilidade desta homologação do penhor legal, aqui é um procedimento que também permite isso, que é a homologação extrajudicial. Ou seja, eu faço tudo isso perante o notário, em vez de fazer o juiz. Agora, só existirá a homologação se a demanda não for contestada. Aí o notário homologa. Mas se a demanda for contestada, aí o notário manda para o juiz que decidirá sobre a homologação ou não. Ok? Para concluir, vamos agora falar dos protestos, notificações e interpelações. Eles estão previstos nos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil. Na verdade, esses três instrumentos nada mais são do que instrumentos de comunicação de vontade. São, em regra, procedimentos de jurisdição voluntária, não tem contencioso, não tem ouvida da parte contrária, e cada um, obviamente, tem uma finalidade precípua. Vejam aí, o protesto. Então, coloquei para vocês o conceito. Protesto objetiva comunicar a afirmação do requerente que possui um direito ou de que tem a intenção de exercitá-lo. Certo? Esse é o objetivo princípio do protesto. De um modo geral, o objetivo do protesto é justamente interromper o prazo prescricional. Eu digo, olha, parte, eu tenho esse direito em relação a você, mas neste momento estou aguardando alguma coisa, não vou exercê-lo, mas estou dizendo a você porque eu tenho o intuito de, com o protesto, interromper o prazo prescricional para poder exercer esse direito futuramente, né, após a retomada do prazo prescricional. Já as notificações, como eu coloquei aí, tem como objetivo comunicar a alguém a vontade do agente, de modo a dar a outrem a ciência formal de sua intenção, certo? Então, eu comunico, eu utilizo a notificação para justamente dizer ao agente, olha, temos uma situação e eu estou comunicando, por exemplo, o término dessa relação jurídica. Imagine que eu tenho um contrato de locação de prazo indeterminado, certo? É óbvio que a relação não vai ser eterna. Se em determinado momento eu tiver o intuito de não mais dar continuação àquela relação, então eu vou notificar, né, a parte que pactua comigo e vou dizer, olha, estou encerrando este contrato, tá certo? Minha intenção é da extinção da relação obrigacional, contratual. Já as interpelações, como eu coloquei aí, destinam-se à expressão de vontade do requerente, que em si mesma não produz efeitos jurídicos, estando condicionados esses efeitos à omissão ou à ação ou omissão do interpelado. Então é quando eu, por exemplo, comunico ao devedor que é para ele tem que cumprir a obrigação. Existe lá uma obrigação pactuada, e ele tem que cumprir essa obrigação, porque se ele não cumprir, veja, depende de uma ação ou de uma omissão. Então, se ele não cumprir, ele incorre em mora. Tá? Portanto, que vocês entendam que nesses três instrumentos não há atuação judicial, não há vontade do Estado, certo? A única coisa é uma comunicação. E a condição de admissibilidade, veja, o juiz não vai deferir ou indeferir uma petição inicial analisando aquelas condições de admissibilidade que nós já sabemos. Na verdade, até porque, como é um procedimento em regra de jurisdição voluntária, né, o único, vamos dizer, controle que o juiz tem em relação a essas medidas é verificar se
efetivamente o que a parte está almejando se enquadra na hipótese legal. Só isso. Porque não tem ordem, não tem mandamento do Estado em relação a isso. A verdade é que é o caráter dessas ferramentas é no plano psicológico. Não tem conteúdo coercitivo do Estado. Né? É mexer no psicológico da parte para compeli-la, para prepará-la sobre alguma coisa. O controle, por exemplo, que o juiz faz é se verificar que a parte está utilizando um desses procedimentos para, por exemplo, um objetivo ilícito, ameaçar, constranger ilegalmente a sua parte adversária, etc. Tá? Procedimento bastante simples, petição escrita, indicando os fatos e fundamentos dessa manifestação. Aquilo que eu falei, a possibilidade do magistrado indeferir se verificar que falta ao recorrente esse legítimo interesse, né, se não há hipótese de protesto, interpelação ou notificação. Se o juiz desconfia ou entende, ou verifica a possibilidade dos procedimentos estarem sendo utilizados com intuito ilícito, né, então ele aí sim vai intimar a parte contrária para se manifestar, mas nessa hipótese, então está no 728. E também na hipótese de averbação em registro público, foi requerido isso, e entregue o instrumento ao cientificado, né, o destinatário, o protesto, a interpelação. Encerra-se o procedimento. Então, não tem contraditório, ninguém é citado no protesto, numa notificação ou interpelação. Apenas é cientificado, certo? Aquela ciência é dada nos autos pelo oficial de justiça e entrega-se, inclusive, vejam com a peculiaridade aqui, entrega-se os autos ao requerente. O que deixa claro, mais uma vez, que isso não é uma manifestação da vontade do Estado, é apenas um registro da vontade da parte. Os autos físicos do processo entregue ao requerente, conforme estabelece o artigo 729 do CPC. Ok? Então, são esses procedimentos simples, que não demandam maiores explicações, e com isso nós encerramos o roteiro 2, que é destinado ao estudo dos procedimentos especiais no CPC. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar agora com os procedimentos especiais da legislação extravagante, que é o nosso terceiro e último roteiro da disciplina. Beleza? Abraços.